Olá, eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo o projeto 3 Minutos aqui dentro do podcast Ficções. Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho de 2017 e hoje eu estava lendo um texto que é na verdade uma entrevista que foi publicada no site da Exame e é meio complicado porque o título ele é muito sensacionalista, mas é assim: por que este professor quer que você demita o seu coach? E eu até fiz a brincadeira aqui no título, que é mande o coach embora. Mas no final das contas, pela própria entrevista você vê, vou botar o link, claro, no post para você dar uma olhada, mas você percebe que não é bem isso. O que o autor propõe, na verdade o que esse professor é um filósofo dinamarquês que chama Brinkmann. O que ele está propondo, na verdade, é uma reflexão sobre esse lugar da felicidade, do ideal de trabalho, do ideal de sucesso que a gente tem hoje em dia. E isso implica, por exemplo, no que ele fala sobre livros de autoajuda, sobre essa ideia do coach, tem toda essa... que você contratar alguém para gerenciar uma série de coisas ligadas à sua vida e tal. E aí tem um pouco a ver com isso. O primeiro aspecto que eu acho que é legal da entrevista é a ideia que ele coloca de que a felicidade é vendida como uma escolha individual. Então você pode ser feliz, mas você tem que se esforçar para isso. E aí, para você conseguir fazer isso, você precisa dessas pessoas que são especialistas em como alcançar o sucesso. Então você contrata essas pessoas, você assiste a palestras que elas fizeram, você compra os livros delas, só que eventualmente você não vai conseguir. E aí a gente descaracteriza, a gente desconsidera o lugar do erro e o lugar do fracasso. É bem mais provável, é muito provável, que a gente conviva com o fracasso e com o erro constantemente. E se a felicidade tem um jeito de escolha, que é assim, que parece que se eu quiser, se eu me esforçar o suficiente eu vou conseguir, a gente vai sempre achar que a gente é ruim demais, que a gente não se dedica o suficiente, que a gente não faz aquilo que a gente precisa. Claro que ninguém vai conseguir nada sem esforço, não é esse tipo de argumento que ele utiliza. Mas a ideia é que, independentemente do seu esforço ou não, uma série de fatores que contribuem para a felicidade não é só uma delas. Então, se você faz muitas coisas, se você se envolve com todo um processo do que é chamado aí de aprimoramento, não sei o que e tal, e no final das contas você não se sente feliz, você passa a se culpar por todo esse sacrifício, por toda essa circunstância da própria vida. E aí tem um outro elemento, que é o elemento do próprio trabalho, que eu acho legal também quando ele fala que numa sociedade como a nossa, o empregador ele não quer mais só o seu tempo em troca de dinheiro, ele não está contratando só o seu tempo, ele quer você inteiro, ele quer a sua personalidade, ele quer a melhor versão de você mesmo. Então é um nível de exigência exagerado ao extremo. E aí meio que para terminar a discussão aqui eu trouxe uma citação específica da fala do Brinkmann que eu acho que é interessante quando ele diz o seguinte, abre aspas: não há nenhum problema em ser produtivo, em adquirir novas competências para trabalhar melhor. O problema é que o discurso sobre maximizar a produtividade tem uma consequência paradoxal. Ele deixa as pessoas cansadas e tristes, o que as torna menos criativas e menos eficientes. Fecha aspas. Então, num mundo como o nosso, em que a gente precisa tanto da colaboração, precisa tanto do trabalho coletivo, vender a ideia de que o aprimoramento pessoal, o aprimoramento individual, a busca pelo sucesso, a busca pelo resultado, pelo melhor resultado, é aquilo que a gente deve almejar, é realmente algo complicado e nesse sentido eu concordo plenamente com ele.